O islamismo é a terceira religião monoteísta a surgir na história. Seu nome vem de Islã, que em árabe significa submissão ou rendição, se referindo àquele que obedece ou se rende a Deus, ou a Alá. Os fiéis dessa religião são chamados de muçulmanos. A palavra muçulmano significa obediente ou submisso a Deus. O islamismo surgiu na Península Arábica, mas hoje em dia nem todo muçulmano é árabe. A religião se espalhou por todo o mundo. O islamismo começou na Península Arábica. Essa região é coberta por 5/6 de seu território de deserto e era habitado por mais ou menos 300 tribos de etnia semita. Algumas dessas tribos viviam no deserto, eram nômades e viviam do comércio e do transporte de mercadorias. Outras tribos viviam nas cidades, eram sedentarizados, dedicavam-se à agricultura e ao comércio. Essas tribos eram politeístas. Devido ao nomadismo, a cidade de Meca era um centro religioso que concentrava o culto a todas as divindades de todas essas tribos. Além disso, Meca era um importante centro comercial. Foi nesse contexto que nasceu Abu al-Qasim Mohammed ibn Abdallah ibn Muttalib ibn Hashim, mais conhecido como Maomé ou Muhammad. Ele era um comerciante da tribo Coraixita, e em uma de suas viagens pelo deserto, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe deu a revelação de que há apenas um Deus, Alá. A partir de 610 d.C., Maomé começou a divulgar a revelação e a submissão a Alá, ou seja, o islamismo, condenando o politeísmo. Dessa forma, em 622, os administradores de Meca o expulsaram para Iatreb, que passou a se chamar depois de Medina, que significa cidade do profeta. Essa expulsão marca o episódio chamado de Égira, que inicia o calendário islâmico. A partir disso, começa uma repressão aos seguidores de Maomé. Mesmo sendo perseguido, o Islã ganhou popularidade e Maomé tornou-se governador de Medina. Após isso, ele criou um exército de beduínos e converteu a cidade inteira de Medina por meio da jihad. É importante falar a respeito desse conceito. A jihad significa esforço em nome da fé. Pode ser traduzida como guerra santa, mas a guerra santa nem sempre é uma guerra propriamente dita. Ela pode ser também feita de forma pacífica, por meio da proliferação da palavra do profeta. Em 630, Maomé retornou a Meca com um exército de populações convertidas ao Islã. Tomaram a cidade e unificaram a Arábia política e religiosamente. Maomé incentivou a peregrinação a Meca para manter a importância da cidade sagrada e manter a paz com os comerciantes locais. Porém, ele ordenou a destruição de todos os ídolos que estavam na Caaba, mantendo apenas a pedra preta. Segundo a lenda, a pedra preta era branca e ficou escura com os pecados da humanidade. Na verdade, um meteorito. A Caaba foi lacrada, mas continua no centro da cidade de Meca. Em 632, com a morte de Maomé, começa o governo dos califas. O primeiro califa era sogro de Maomé, Abu Bakr. Inicia-se então uma expansão do Islã, com a intenção de difundir a religião e atingir terras férteis. Durante o governo de Maomé, ele unificou toda a Península Arábica. Depois, no primeiro califado, foi conquistado o Egito e um pedaço da Pérsia. Nos 100 anos seguintes, foi conquistado todo o restante do norte da África, a Península Ibérica e para o leste até o Afeganistão. Ao atingir a Península Ibérica, os muçulmanos tinham a intenção de invadir o restante da Europa. Porém, eles foram parados na Batalha de Poitiers pelo exército franco de Carlos Martel. Em 750, devido a disputas internas, políticas e religiosas, ocorre a decadência do califado, mas a expansão segue no Oriente, sobre o Império Bizantino. Nesse contexto, a partir do final do século XI, começam as cruzadas e as guerras de reconquista.
Nesse momento surgem duas seitas dentro do Islã: os sunitas, que são partidários da eleição dos líderes entre os fiéis, reconhecem, além do Alcorão, a Suna, por isso o nome sunita, que é o livro sagrado de ditos do profeta Maomé. Já os xiitas defendem um governo autoritário onde o líder político, militar e religioso deveria ser descendente de Maomé. Eles aceitam apenas o Alcorão como livro sagrado. Dentre os princípios do islamismo, os principais são a adoção do monoteísmo, só há um Deus, Alá, e Maomé, seu profeta. A pedra preta e a Caaba são símbolos religiosos. O Alcorão é o livro sagrado, a revelação do anjo Gabriel a Maomé. As sunas são textos do profeta, e os sunitas também acreditam que ela é sagrada. A hadis pertence à suna, são ensinamentos, lendas e histórias do profeta. Eles reconhecem os princípios de bem e mal, e livros sagrados como o Torá judaico e alguns evangelhos, mas a verdadeira revelação é o Alcorão. Dentre as obrigações religiosas do muçulmano está crer em Alá. E aí eu peço desculpas se eu falar os nomes errado. Essa crença em Alá é por meio da Shahada, que é um testemunho de fé. Rezar 5 vezes por dia, dar esmolas, que é a zakat, que é a purificação da alma, jejuar no mês do Ramadã, que é o mês sagrado islâmico. Nesse ano de 2020, o Ramadã foi entre 23 de abril e 23 de maio, e pela primeira vez em 14 séculos, nós vimos a Praça da Caaba vazia. Ir a Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições físicas e financeiras, e obedecer a Sharia, normas de conduta e comportamento e a alimentação do muçulmano. Os árabes desse período medieval são importantíssimos para a nossa cultura atual. Eles nos deixaram uma importante herança. Eles foram responsáveis por traduzir Aristóteles e Platão, e por meio dessas traduções, esses textos chegaram até os mosteiros medievais e chegaram até nós. Além disso, eles desenvolveram toda uma filosofia própria, com autores como Avicena e Averroes. Desenvolveram técnicas de navegação e difusão de invenções chinesas, os números arábicos, a trigonometria, a álgebra, estudos da refração da luz, a invenção de lentes de aumento, anestésicos, o uso de talheres, a destilação e a sublimação químicas e várias palavras do nosso idioma, como alambique, alcachofra, álcool, chafariz, café, enxaqueca, limão, laranja, xadrez, zero e várias outras. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo!